Gostaria de falar um pouco sobre dois ossos muito importantes na cabeça óssea, o osso frontal e o osso etmoide. Vamos começar falando um pouco sobre o osso frontal. Este é um osso que ocupa a porção mais anterior e superior da cabeça óssea. Ele contribui para formar o neurocrânio e contribui para formar uma boa parte da órbita. Vamos isolar esse osso agora. Vamos isolar aqui esse osso. E vamos estudar aqui primeiro as suas partes. Então, essa é a vista anterior do osso frontal. Aqui a vista lateral desse osso e aqui a vista posterior. Superiormente, podemos ver a parte do osso que contribui para formar a calota e inferiormente a parte do osso que contribui para formar a órbita, praticamente todo o teto da órbita. Por que nós vamos estudar o osso frontal juntamente com o osso etmoide? Porque ambos estão intimamente relacionados. Então, se eu apagar aqui, se eu tirar aqui o osso nasal, por exemplo, tirar aqui a maxila, você tem a oportunidade de visualizar mais claramente a relação entre esses dois ossos. O osso etmoide, aqui marcado em verde, deixa eu tirar aqui o outro osso nasal. Aqui, tirar também esse outro osso nasal, tirar essa maxila, esconder a maxila. E agora sim nós temos a oportunidade de ver toda a extensão do osso etmoide. Então aqui está o etmoide, ele contribui para formar a órbita, contribui para formar também as fossas nasais e contribui para formar o interior do crânio. Aqui está o etmoide formando então também o interior do crânio. Nessa região mais anterior do crânio. Voltando ao osso frontal, vamos estudar as suas partes. Então vamos aqui isolar o osso frontal e vamos estudar as suas partes. O frontal está dividido em uma lâmina ascendente, arqueada posteriormente, chamada de escama do osso frontal, e em uma lâmina horizontal que se desprende para trás e para baixo, que seria a lâmina chamada de lâmina orbital. Podemos estudar esse osso em sua superfície externa e também em sua superfície interna. Basicamente, então, o frontal está dividido em escama e lâmina horizontal, onde você encontra as lâminas orbitais. Essa grande abertura aqui entre as duas partes das lâminas orbitais chama-se incisura etmoidal do osso frontal. E é aqui que você vai ter um encaixe do osso etmoide, que nós vimos contribuindo para formar também as fossas nasais, a base do crânio e as órbitas na abordagem anterior. Vamos conhecer então as principais porções do osso frontal e depois os seus acidentes anatômicos distribuídos sobre essas partes. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho esse zoom. A primeira parte do osso frontal que eu quero mostrar para você é a sutura coronal. Esta é a sutura que une o osso frontal com os ossos parietais e é uma velha conhecida nossa da aula de cabeça óssea, chamada de sutura coronal. Recebe esse nome porque é o local onde reis e rainhas colocam suas coroas.
Temos a sutura frontoetimoidal, que está entre o osso frontal e o osso etimoide. Temos a sutura frontomaxilar, então sutura frontoetimoidal, sutura frontomaxilar, entre o osso frontal e a maxila. A maxila vai ocupar essa região do processo ascendente da maxila, se encontra com essa parte mais interna da porção orbital do osso frontal. Teremos a sutura entre o osso frontal e os ossos nasais, que marca um ponto craniométrico importante na ortodontia chamado gnásio. Temos o processo nasal do frontal, as lâminas orbitais que contribuem para formar a órbita, a sutura frontoesfenoidal, que marca o encontro entre o osso frontal e o osso esfenoide. Então, aqui visto lateralmente, a asa maior do osso esfenoide alcança essa região. A parte escamosa do osso frontal, que é a sua superfície extremamente lisa. O processo zigomático do frontal, que é essa saliência lateralmente dirigida, para que o osso se articule com o zigomático, na sutura frontozigomática. A superfície desse osso é marcada por alguns acidentes interessantes. Internamente você tem a crista frontal, uma saliência óssea, que marca o local de fixação da foice do cérebro, então uma proeminência chamada de crista frontal. Vamos encontrar as eminências frontais na região externa e central da escama, uma de cada lado, representando os centros de crescimento desse osso. Uma importante saliência na região mediana, chamada de glabela. Um sulco para o seio sagital superior na região interna do osso, da escama. Lateralmente, a linha curva temporal inferior, que dá fixação às fibras do músculo temporal, e superiormente a linha curva temporal superior, que dá origem, fixação à fáscia do músculo temporal. Na lâmina orbital, na superfície orbital, você vai encontrar uma pequena escavação que aloja a glândula lacrimal, chamada fossa lacrimal. O restante da superfície aloja o globo ocular, extremamente lisa. Acima da região orbital, do bordo supraorbital, vamos encontrar duas áreas arqueadas, uma de cada lado, que são chamadas de arcos superciliares. Teremos uma superfície óssea, a linha curva temporal superior, que eu já mencionei anteriormente. A margem supraorbital, uma margem extremamente pronunciada, que muitas vezes, diante de traumas, gera lacerações dos tecidos moles. A fossa temporal, ou seja, parte da fossa temporal, a porção do osso frontal que contribui para essa fossa. O bregma, que é um ponto craniométrico encontrado entre a sutura coronal e a sutura sagital. A porção interna do bregma. E a incisura supraorbital, que muitas vezes se transforma em forame supraorbital para vasos e nervo supraorbital. Essa é uma breve descrição do osso frontal. Vamos agora isolar aqui o osso etimoide e vamos também descrever as suas superfícies. O osso etimoide ele tem uma superfície voltada para a órbita, que é a placa orbital do osso. Essa superfície que está demarcada aqui colorido. Superiormente encontramos dois pequenos canais, o canal etimoidal anterior e o canal etimoidal posterior. Esses canais são formados pelo encontro do osso frontal com o osso etimoide e comunicam o crânio com as fossas nasais. As partes desse osso. Superiormente, nós vamos encontrar a lâmina cribiforme, ou lâmina crivosa do osso etimoide. Essa lâmina dá passagem aos filetes do nervo olfatório.
uma crista em forma de galo, a crista Galli, para inserção da foice do cérebro. A sutura frontoetimoidal, que marca a união entre o osso frontal e o osso etimoide, lateralmente a lâmina clivosa. As massas laterais do osso etimoide, essas massas são saliências cuboides, que são preenchidas por pequenos espaços, pequenas células que são preenchidas por ar, as células etimoidais. Isso torna o osso etimoide um osso pneumático. A concha nasal média, uma saliência da massa lateral dirigida para a parede lateral das fossas nasais. A lâmina perpendicular do osso etimoide, essa lâmina perpendicular, juntamente com o osso vomer, vai contribuir para formar o septo nasal. Então, a lâmina perpendicular do osso etimoide. A concha nasal superior. Então, a concha nasal superior e a concha nasal média pertencem ao etimoide, a concha nasal inferior pertencerá, é um osso isolado, um osso único. E, finalmente, o processo uncinado, que é uma saliência dirigida posterior e inferiormente, que cruza a abertura do seio maxilar, o hiato do seio maxilar, contribuindo para diminuir esta abertura. Espero que tenham aproveitado essa breve descrição dos ossos frontal e etimoide e se inscreva aí no canal, deixe seu comentário e vamos juntos aprendendo anatomia. Um forte abraço e até o próximo encontro.